chamo Elber Vieira, trabalho no Colégio Sinodal Salvador, de Porto Alegre. E o título do meu trabalho é Assembleia, do protagonismo à cooperação em grupo. Esse trabalho, então, ele surge de uma prática feita agora em 2021, que se iniciou na minha turma a partir da questão que a gente viu a necessidade de trazer a criança como mais participativa e protagonista na construção dos espaços da sala referência. Então a gente tinha o objetivo de fazer com que as crianças cuidassem mais e fossem menos negligentes com a organização da sala. Né, a questão dos brinquedos fora do lugar, a questão de também pensar os espaços em que elas querem brincar, os espaços que elas querem ter dentro de sala, né, que faz sentido para elas e não que nós colocamos algum sentido, que a gente coloque um significado para que elas venham a usufruir, né. Então esse foi nosso primeiro objetivo na criação dessa prática da Assembleia na nossa turma, né? E eu trouxe então para explicar o que é a Assembleia uma fala que tem do Puig 2000, que eu tirei de um texto do Araújo, que fala que a Assembleia é um momento institucional da palavra e do diálogo, né? Então é um momento em que o coletivo se reúne para refletir, tomar consciência de si mesmo e transformar tudo aquilo que os seus membros consideram oportuno. É um momento organizado para que os alunos e alunas, professores e professoras possam falar das questões que lhes pareçam pertinentes para melhorar o trabalho e a convivência escolar. Então, né, essa questão do diálogo, da palavra, a questão do coletivo foi, acho que a primeira questão que a gente pensou, né, por trás dessa questão da organização da sala também, né, dessa questão do coletivo, da palavra, do diálogo, ver o que eles pensam, ver o que eles refletem, os espaços que eles pensam, as ideias que eles têm sobre a organização. E foi assim, então, que se deu a primeira assembleia, né. Então, como já mencionado, a primeira assembleia ela teve esse intuito, né, de trazer essa questão na pauta como tema principal a organização da nossa sala referência. Porque por vezes eles saíam dos espaços e deixavam tudo desorganizado e fora do lugar. E a gente pensou, poxa, por que a gente não conversa com eles e vê o que eles pensam, né, da questão da organização da sala, se é legal, se não é, deixar todos os brinquedos fora do lugar e tudo mais, né. Então a gente traz as questões também da turma do contraturno, que a turma do contraturno naquele momento ali da primeira assembleia, às vezes a gente chegava na sala e a sala estava desarrumada, desorganizada. Então o que eles achavam disso, se eles gostavam, se não gostavam, e quando eles saíam do espaço, né, já que eles não gostavam, não achavam legal, quando eles saíam dos espaços deixavam desorganizado, ou quando eles iam embora, deixavam desorganizados, né, ou demoravam para organizar, né, não conseguiam participar tão bem dessa organização. O que eles achavam, como é que a gente podia então trabalhar essas questões, e eles foram trazendo questões de regras, né? Foram trazendo regras para isso. A organização então ela teve uma votação, teve 3 formas de organizar o brinquedo que eles pensaram. Numa foi na divisão do grupo, então um grupo ficava no mezanino, organizava a parte do mezanino, e outro grupo organizava a parte de baixo do mezanino, né, a parte mais que ficava embaixo do mezanino. Enfim, essa era uma das opções. A outra opção é que cada um guardava, era responsável por guardar o que brincou, né, o que brincou ele era responsável por guardar aquilo lá. E a que foi votada, ganhou na assembleia, foi a que todos organizassem a sala, né, todos organizassem a sala. Então, independente de quem brincou ou não, eles iam organizar a sala referência, eles iam organizar, cada um organizava
não só o seu, mas organizava do seu colega também, ajudava nessa cooperação, né? E a gente sempre deixou em aberto que se não tivesse dando certo, a gente podia se reunir e mudar essa regra. Mesmo a gente tendo trazido a questão da organização da sala, as crianças trouxeram outras pautas. Aí que nós vemos então a potencialidade das assembleias, né, de trazer coisas a mais que a gente ainda não estava abordando. Então elas trouxeram a questão dos conflitos nas brincadeiras que estavam tendo, né, na questão do lanche, da organização do lanche, que colegas estavam saindo do lugar fora de sem máscara, né? Então, coisas que eram que a gente estava já tinha conversado com eles e orientado no início do ano, né? E no início, quando a gente saiu do Meet, né, saiu dos encontros virtuais, apenas dos encontros virtuais, foram criadas a partir dessa questão, regras de convívio das brincadeiras. Por exemplo, do balanço. Quando eu quero participar, entrar no balanço, está ocupado, agora eu conto até 30 para a criança vir a sair. Claro, isso eu vou estar supervisionando ou supervisionando e auxiliando. Nem todas as crianças conseguem contar até 30 neste momento, nessa etapa, enfim. E nem todos também vão contar naquele ritmo justo, né? Cada um vai contar do seu jeito, né? Alguns vão contar mais rápido, outros vão contar mais lento. E eu estou ali, né, disponível no caso para manter essa justiça, vamos dizer assim, de organização. E também a gente entra essa questão da contagem, né? Contar até 30, né? Contar até 30. Outra regra que surgiu também foi a questão de criar um sinal para mandar, né, para alertar as crianças que estavam gritando demais, estavam exaltando demais. Então foi criada o sh, que foi o sinal para que a gente não ficasse excedendo muito a voz, ficasse gritando, e que isso podia incomodar muito alguns colegas, né? Então foi criada essa regra de silêncio, né? De diminuir um pouco. Outra questão que foi criada, que foi a questão da brincadeira, no sentido da criança que já está brincando, já foi feita uma regra, ela ser respeitada, a regra, no caso, ser respeitada da brincadeira, né? Então, tipo, aquela criança que entra depois na brincadeira, ela tem que respeitar a brincadeira que já está em andamento, né? Respeitar as regras da brincadeira que já está em andamento, que ela foi criada por outra criança e tudo mais. Claro, ela tem toda a autoridade ou toda a autonomia de dar sugestões na brincadeira, mas ela tem que respeitar a brincadeira que foi colocada e as regras da brincadeira que está em andamento. Então, isso foi uma coisa que eles pensaram entre eles e tudo mais, porque tava vendo momentos em que crianças entravam na brincadeira, inventavam outra regra e aí começava a destoar toda a brincadeira, e a brincadeira se tornava de outro jeito, e começava a rolar brigas e discussões sobre a brincadeira e tudo mais. E aí foi criada essa regra que partiu deles. Toda assembleia, ela tem também o escrivão, né? A pessoa que está responsável para anotar, né? O anotador ali. A pessoa que está responsável, a criança está responsável por anotar as pautas da assembleia, as questões, as discussões, reclamações que iam surgindo, né, durante as assembleias. Então cada um também tinha sua característica, né? Alguns faziam desenhos mais estruturados, outros objetos que representassem determinada ação. E, por exemplo, um balanço sobre o assunto do balanço, né? Ou duas crianças brigando sobre um conflito que foi uma briga de duas crianças. Então cada um ia anotando a sua maneira, né? E criando símbolos para significar e simbolizar cada momento e cada discussão que
que ia acontecendo, né? E isso ficou registrado, então por eles anotavam também o nome deles, da forma que eles conseguiam, na folha, né? Da nossa ata de reunião. E todos de modo geral, assim, queriam ter a oportunidade de ser a pessoa que escrevia e anotar tudo, né? E foi muito interessante esse trabalho com eles. Então, o que eu tiro da assembleia? Né, já partindo para um momento mais talvez de conclusão, eu percebi que a gente entrou numa questão mais de comunicação. As crianças começaram a resolver mais os seus conflitos e começou a ter uma questão mais cooperativa. Os conflitos ainda aconteceram, ainda se mantiveram, porém eles tiveram outra cara, outra configuração. As crianças conseguiam resolver melhor os conflitos, conseguiam conversar melhor sobre esses conflitos, e eles mesmos começaram a ter autonomia de chamar a assembleia, né? Então, por exemplo, na primeira assembleia que a gente também teve a questão de comunicar a turma do contraturno sobre a organização da sala. Então teve também essa conclusão essa comunicação, aumento da comunicação com a turma da tarde. A turma da tarde teve numa das assembleias que foi relatado que a turma do contraturno mandou cartas para nós, a gente começou a se comunicar, conversar sobre os monstrinhos, que nós temos monstrinhos na sala em que a gente, do imaginário, né? Então a gente perguntou o nome do monstrinho deles, então começou a ter uma comunicação a partir da assembleia, né? O que aconteceu com o monstrinho de vocês, que o monstrinho de vocês está com um furo na cabeça, que tinha um momento lá. Então perguntamos o nome, então também essa comunicação com o contraturno aumentou. A turma do contraturno nos deu uma ideia também de construir uma casa para os monstrinhos. Então chegou o momento em que a gente abraçou essa ideia da turma da tarde e a gente começou a construir as casas do nosso monstrinho, e isso se tornou um espaço dentro de sala em que as crianças puderam brincar, entrar, o monstrinho fica lá, o monstrinho dorme, às vezes o irmão do monstrinho, que é o monstrinho da turma da tarde, entra lá e brinca também, e tá junto, dorme junto, enfim, se tornou a casa dos dois. Né, embora seja a casa do João, mas o Pompom sempre visitando o João lá. E isso foi uma conversa com a turma da tarde. Então eu vi uma potencialidade na assembleia e nessa continuação com esse trabalho, né, para continuar resolvendo conflitos, pensando nos espaços da escola, da sala, e no diálogo da criança, participação da criança, na comunicação da criança, que tem sido muito rico para elas. Bom, a Assembleia agora ela começa a ter uma conjuntura diferente, porque agora a Assembleia vai ter uma estrutura mais uniforme, conforme as outras turmas estão fazendo. Então vai ter os envelopes, né? Então estão tendo agora já os envelopes, em que as crianças colocam uma crítica, uma sugestão e uma parabenização, né, sobre questões da turma. Então as críticas, alguma coisa que não gostaram, alguns conflitos que estão tendo, ou até a própria organização da sala, o que não estão gostando. Aí as ideias são sobre ideias dos espaços da sala, ideias sobre brincadeiras e tudo mais que eles podem colocar nesse envelope. A parabenização, alguma coisa que eles querem elogiar de atitude de algum colega, alguma brincadeira que gostaram, algum espaço que gostaram, eles podem colocar. E claro, eu anoto isso, né? Eles fazem o desenho, ou ilustram do jeito que conseguem, e eu vou lá e escrevo para eles como é que vai funcionar isso, né? Então futuramente a assembleia vai ter outra estruturação. As nossas assembleias elas aconteciam de forma mais espontânea, a partir de que ia surgindo a necessidade. E agora as próximas assembleias vão ser quinzenais, elas vão ter uma organização, vai ser em determinado dia, daqui 2 semanas vão ter de novo, e aí as crianças vão ter uma conversa já mais com a coordenação, com a orientação, né, com a coordenadora,
E aí entra o papel já de outras pessoas nessa estrutura, nessa assembleia, tornando cada vez a assembleia mais significativa e importante para elas, né? Não só uma reunião, né, que fica às vezes parecendo uma reunião, mas uma coisa mais estruturada e extremamente importante na conjuntura da nossa turma. E acredito que isso é um trabalho contínuo que tenha que ter para essas questões virem melhorando. Não que essas questões vão ser excluídas, questões de conflito de organização, mas que elas venham ter um rumo, um direcionamento, né? Então, isso tu tá quebrando a nossa regra, a nossa conversa, então traz um peso maior para as decisões da turma, né? Isso tem sido muito importante. Eu acho que é isso. Muito obrigado. Bem melhor. O que a gente faz?